Señoras e señores, moi boas noites. Moitas gracias por estar aí. Benvidos á terceira temporada da Chave. Volvemos como curso escolar, non? Volvemos outra vez aquí a facer as nosas tertulias dos xoves pola noite. E imos comezar hoxe falando dun asunto de máxima actualidade e eu creo que con unha das composicións desta mesa das máis acaídas, das millores que podemos ter en toda esta temporada. Van a ver enseguida. Imos empezar a falar hoxe de Timor, de Timor-Leste, un pequeno país que está na illa de Timor, ten uns 800.000 habitantes. Timor-Leste foi invadido por Indonesia lá despois do 25 de Portugal, no ano 75, e aínda que de cando en cando nos informativos temos contado algo da situación do que estaba pasando ali, pois non era un dos lugares destes de atención importante ou que ocupara grandes despliegues informativos en todo o mundo. Ata agora, ata o mes pasado, mes de agosto, cando ao redor do referéndum que se celebrou no 30 de agosto, co resultado dun 78,5% dos votos a prol da independencia de Indonesia, dos incidentes que se produciron despois, a violencia que se desenvolveu ali, a chegada agora das forzas internacionais, que efectivamente agora sí que Timor está ocupando os primeiros segundos dos informativos ou as primeiras páxinas dos xornais. Para falar do que pasou, do que está a pasar e do que pode pasar na medida que podamos saber en Timor nos próximos tempos, nos acompañan hoxe, pois vou presentando xa, Xurxo Baliña, que era ou é o responsable de seguridade das Nacións Unidas da misión da UNAMED en Timor, é un galego de Vilagarcía e de Monforte. Boas noites, como está, Xurxo? Xurxo chegou apenas hai 24 horas, pouco máis de 24 horas é que chegou de alá, non? Que o pillamos por lazo e o sentamos aquí nesta mesa. Bueno, como está? Pois moi ben, encantado de estar na terra coa xente. Estarei millor se cando salgo te podo levar boas noticias para o povo timorense. Mire, se estaban en Darwin, en Australia, non? Estaban en Dili, tuvieron que salir de Dili, claro. Estábamos en Dili e tuvimos que salir por motivos de que non podíamos mantener a 1410 refugiados. Entón decidimos trasladar o noso campo a unha casa pequena, máis pequena que o que era a Embaixada de Australia. Saímos cos refugiados todos que tiñamos no noso campo. Salíamos funcionarios, vamos a decir así, a delegación da ONU e xente de Timor tamén. Sí, sacamos con nos no primeiro viaxe xa cos traballadores xa saíron algúns timorenses que non eran nosos traballadores, locais, todos os que conseguiron chegar a Dili, os que tiñamos coñecemento do seu paradeiro, saíron nos voos primeiros, e logo quedamos un grupo para facer presión para que se soubera que non íbamos a ninguna parte, que hace saber que estaba confirmado a... Sí, porque hai un momento que parecía como que as Nacións Unidas mandábanlle sair a ustedes de ali e ustedes dixeron que non, que querían seguir ali. Como fora aquilo? Sí, bueno, chegaron informacións de que realmente os indonesios non daban o brazo a torcer e que era mellor sair de lá. Nós tiñamos prometido no povo que non íbamos a ir de lá e que sempre iba a haber unha representación das Nacións Unidas. Collimos un papel, empezamos a escribir os nomes dos que non nos íbamos e punto. Chegamos a 51 nomes do grupo que quedaba naquele momento, que xa era un grupo reducido, duns 200. Depois foise xente, máis dos 51 que estábamos no papel, aínda se xuntaron outros 30, incluído o señor Ian Martin, o xefe da misión. E cal é a última noticia que ten usted ali? Bueno, falei con eles hoxe de mañán, como ás 8 da mañá, hora local. Falaronme que estaba a chegar a axuda humanitaria, que tiñan chegado 2 avións da Cruz Vermella, que xa estaban na cidade de Baucau, que é a segunda cidade máis grande. Nos contábamos chegarla antes do fin de semana, mas non tan rápido. Xa foron nos helicópteros, e xa hoxe o xefe da parte militar da misión iba lá, o general australiano, facer un recoñecemento. Supoño que agora xa estará a cidade de Baucau máis ou menos controlada, e de aí temos que tentar chegar a todas as partes do país para poder facer chegar a axuda humanitaria. Xurxo, moitísimas gracias por acompañarnos esta noite. Placer. Karen de Greu,
non sei se pronunciei ben, é a xefa de comunicación de ACNUR en España, que é o Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refugiados. Moi boas noites, como está? Buenas noches, muy bien, gracias. Vamos a ver, Karen, bueno, unha vez máis neste conflito como en tantos que vostedes teñen que lidiar con eles, hai unhas víctimas que son os civis, hai refugiados. Que datos ten vostede desto? Cantos refugiados pode haber agora mesmo, bueno, ao redor do conflito de Timor? Bueno, en principio pensábamos que toda la población de una forma u otra está afectado por los problemas que habían. Entonces, si estamos contando de una población de 800.000 personas... ¿De cuántas dicho? 800.000 personas, que era la población más o menos original de Timor Oriental. Claro, no sabemos exactamente cuánta gente hay en este momento. También hay que sumar el número de personas que ha sido trasladado a la parte del oeste de la isla, que también es un grupo de personas que nos preocupa mucho. Entonces, en principio contamos que todas estas personas van a necesitar ayuda. Los primeros informes que hemos recibido, que las grandes necesidades en este momento son medicinas, mantas, cobija, verdaderamente las primeras necesidades que tenga la gente. Y como dijo el colega ahí, ahora que las fuerzas australianas han asegurado el puerto, han asegurado el aeropuerto también, podemos comenzar a montar una operación humanitaria para asistir a estas personas. Y usted decía que podemos ayudar desde aquí, ¿no? Creo que tiene un número de conta, me parece. Sí, si la población quisiera ayudar, tenemos una asociación en España que nos apoya. Está saliendo un número de conta. Muy bien. Hay de la Asociación Nacional que tenemos en España que nos está apoyando, porque como Agencia de Naciones Unidas dependemos de contribuciones voluntarias. Entonces, por eso que también en España estamos pidiendo ayuda. Quien quiera nos puede ayudar de esta forma. Karen, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted. Presento a Luis Cardoso, escritor timorense no exilio, está en Lisboa, el membro do Consello Nacional da Resistencia Timorense. Luis, moi boas noites, como está? Boa noite, boa noite. Tive unha viaxe difícil de Lisboa ata aquí, ainda que parece mentira, non? Não, porque vir a Galiza para mim é sempre bom, é sempre reconfortante. Eu sou o mais galego dos timorenses, com muita honra. Mire, Luis, canto tempo leva você no exilio? Tem que se fazer através da história de Timor para contar bem essa história. Em 1974, depois da Revolução dos Escravos em Portugal, Portugal fez a descolonização das suas colónias. Desde Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, tiveram imediatamente as suas independências. Quando Portugal estava a fazer a descolonização de Timor-Leste, a Indonésia não permitiu. Quem deu luz verde à Indonésia para invadir Timor, na altura, foi Henry Kissinger, Gerald Ford, que foram à Indonésia e na altura deram luz verde para a Indonésia invadir Timor-Leste. E desde então, desde 1975, 7 de dezembro de 1975, uma data triste para os timorenses. Até hoje, mais de 250.000 pessoas foram mortas num genocídio atroz, perante a complacência de toda a comunidade internacional. 10 resoluções, 8 da Assembleia Geral, 2 resoluções do Conselho de Segurança, todas estas resoluções condenaram a Indonésia deveria retirar as suas tropas, a Indonésia não fez caso. E o que acontece com os países ocidentais do Conselho de Segurança? Nada, fizeram nada. Porque Timor faz parte para estes países, os poderosos, como chamados povos dispensáveis. Aqueles que não têm um fator determinante na economia. Embora, durante esse tempo todo esse povo vem lutando sempre. A minha história é uma história um bocado assim, quase parecida com a história de Timor. Em 1974, eu acabei o liceu em Lisboa, em Timor. Tive uma
bolsa de estudos para vir estudar em Lisboa. Na altura, uma bolsa de estudo concedida pelo governo de Portugal. Eu era bom estudante. Julgo que, relativamente às coisas de vida, vou sendo sempre um bom estudante. Aprendemos com as coisas más e aprendemos com as coisas boas e vamos, assim, a ver se construímos o nosso país no futuro. Mas, em todo o caso, quando estive em Lisboa, e dá-se a invasão do meu país. E já quedou aqui. E como sou, digamos assim, um membro da resistência timorense, não faço parte da lista negra dos indonésios, não posso voltar ao meu país. Mas desde então fui lutando sempre pelo meu país. Bueno, isto nos desvía un pouco do programa, pero teño unha curiosidade. Usted que leva moito tempo fora. Muito tempo fora. Vai volver? Com certeza. Seguro, não? Sou membro da resistência timorense, faço parte, tenho um compromisso com o meu povo, é para lá que tenho que voltar. Luís, moitas gracias por acompañarnos esta Obrigado. noite. Julián Mateos é misionero claretiano. Entre os destinos que foi levando a vida, que foron moitos, pois no ano 91 aterrizou en Timor. Don Julián, moi boas noites, como está? E ali, pois, ademais do seu labor sacerdotal, pois ele imparte clases de filosofía e antropoloxía. E o destino colocou a Julián Mateos nun lugar físicamente singular, porque ele está a cabalo entre o que é o Timor occidental, o que é o Timor indonesio, vamos a decir, e o Timor leste, porque, por exemplo, as clases, chamamos por Dios as aulas, ustedes tenas no Timor occidental, non? E, sin embargo, a parroquia tena en Timor oriental, non? E ten unha perspectiva un pouco diferente, non? De como, porque ali estuveron relativamente tranquilos, non? No proceso este do referéndum de agosto, relativamente, comparado con outros sitios. Na parte eu vivía, era na parte oriental, pero pertiño de Indonesia. Por tanto, nos sentíamos como certa seguridade que non iba a pasar nada. De todos modos, a situación comenzou para nós alá en febrero, finais de febrero deste ano. E todo recrudeció poquito a pouco e as milicias foron realmente moito duras. Arrasado, eu penso, porque en Subai, que é a capital do Concello de Cobalima, tiña podemos decir, un frente revolucionario moi forte. Na parte das montañas estaba el exército revolucionario. Entón, alá, estaban un pouco preocupados por estas facções, ¿no? O ações do movimento revolucionario llamado Fretilin. Entonces, eles, despois do problema de que as Naciones Unidas, Portugal e Indonesia más o menos vinieran de acordo para ter o referéndum, comenzaron da parte das montañas a pedir contribucións ao Frente Revolucionario no lugar donde nós estábamos. Entón, foi quando as guerrillas, ou podemos falar as milicias, comenzaron a perseguir a todos aqueles que ayudaban ao Frente Revolucionario. Unha cousa, vostede, nunhas declaracións que lle escoitei eu, decía que a acción da ONU ali tivera erros importantes, que se empezou un proceso sen ter todas as seguridades de como se podería, do que podería pasar despois. Eu penso que a ação das Nações Unidas ha sido muito prematura. Quero dizer que eles nunca calibraron exactamente o posible peligro que iba a haber depois do referéndum. Porque a mí visitaronme representantes das Nações Unidas e eles falaron que consello ou que consejo, ¿no? podrían nos dar.
E eu falei claramente, só um conselho, que não haya referéndum. ¿Pero por qué? No haya referéndum porque aquilo que iba a vir depois do referéndum iba a ser muito terrible. Porque non había seguridade, non había... Non había seguridade. E eu penso que as Naciones Unidas, primeiro, antes de comenzar a trabalhar alá, debían haber feito como unha especie de compromiso con o goberno indonesio para que as milicias retiráranse. Quer decir, mientras as milicias estaban alí, non podía haber referéndum. Muchísimas gracias, don Julián, tamén por Gracias. acompañarnos esta noite. Isto é unha tertulia. Se queren, poden xa comentar algo do que escoitamos e cando queiran, non? Luís, tal vez, ou Xurxo Baliña. Estaban ustedes... Esta sección que facía ahora Julián Mateos, que lle parece? Bueno, estou en gran parte de acordo con el en que realmente non era o escenario ideal para unhas eleccións, mas nós fomos collidos entre a espada e a parede e non foi por tentar negociar que non foi, o que non podíamos é tomarnos a decisión de decir, bueno, o pobo timorense queda sin eleccións. O pobo mesmo nestas circunstancias sabía o que lle esperaba, igual que eu sabía o que iba a acontecer. O que non esperábamos é que a comunidade internacional readira cruzando os brazos. Nos pensábamos que a comunidade internacional iba realmente a dar máis presión en Indonesia e que realmente serían esas 3 horas que todo o mundo falaba que tardarían as tropas australianas en chegar e todo eso. Pero, por desgracia, xa o día 26, o día despois do doutor Xanana Gusmão ter dado amnistía, prometido amnistía a todos os milicianos, a pesares de todas as atrocidades que fixeron durante os anos, era un día que tiña, digamos, o chão para demostrar a campaña o grupo independentista, máis o Saitara, que son os milicianos de Dili, xunto co Besi Meraputi e outros grupos, comenzaron a armar confusión. Xa se sabía que iba a haber problemas, mandouse reporte a Nova York, pero, como sempre, os grandes dos Estados Unidos pararon o carro, dixeron non hai problemas, non vos preocupedes, Indonesia é totalmente capacitada para parar o problema. Mantener a paz. Ese foi o grande problema que parou a comunidade internacional nun principio. Julgo que podemos fazer um bocado da história deste processo. Vamos recorrer outra vez ao acordo, o acordo feito no dia 5 de maio de 1999 entre o governo de Portugal, o governo da Indonésia e o secretário-geral das Nações Unidas. Neste acordo prevê-se que, na parte que toca à segurança, que a segurança devia ser quem deveria tomar conta da segurança do processo, da consulta popular e livre, seria a segurança seria atribuída à Indonésia. Ora bom, do ponto de vista, portanto, este seria um bom acordo do ponto de vista da resistência timorense, se a Indonésia não é o país que é, um país que ainda, digamos assim, herda toda a estrutura militar repressora durante estes anos todos e fundamentalmente porque as forças militares indonésias deixaram em Timor marcas profundas como um genocídio, digamos assim, esquecido pelas Nações Unidas. Não digo Nações Unidas no seu todo, mas pelas, digamos assim, potências que compõem, digamos assim, as Nações Unidas. Ora bom, quando nós ficamos, própria resistência timorense, ficamos um bocado espantados, julgo que em português não tomar a palavra há uma certa nuance, né? Entre espantados nós. Quando ficamos um bocado... Como é que se diz, qual é a palavra que seria exata? Em português diz espantados. Em galego, julgo, ou em espanhol, espantados é... Eu penso que é ao revés. Assustados. Ficamos um bocado surpreendidos. Relativamente a esta instituição, quando o presidente Habib, que então substituiu o general Suharto na condução da governação da Indonésia, disse que caso Timor quisesse a independência,
muito bem, que ficassem independentes. Só que por trás disso nós estávamos a temer uma outra coisa, que é a criação das milícias. Havia por trás dessa intenção, dessa boa intenção dele, no sentido de, caso o povo Timor decidisse ficar em consulta popular como independente, ele próprio libertaria de Timor, mas o que acontece é que foi precisamente o contrário. Por trás dessa boa intenção, ele estava precisamente a criar as milícias. Muito bem. Agora, atribuir a segurança à Indonésia, digamos assim, do nosso ponto de vista da resistência timorense, seria um bom acordo se a Indonésia não é o país que é um país totalmente que herdou toda a estrutura militar repressora. Ora bom, e então, depois do acordo da segurança, com todas as Nações Unidas estabelecidas em Timor através da UNAMED, a partir de primeiro, o que é que começaram a fazer? As milícias começaram a intimidar as pessoas para não irem fazer o recenseamento. Zul, que tem conhecimento disso melhor que eu, né? Estava no terreno e sabia disso. Começaram a fazer intimidações às populações para não irem fazer o recenseamento. Por incrível que pareça, as pessoas correram em massa. Muito bem. Porque nós sabíamos uma coisa, é que durante esse tempo todo a resistência sempre pensou, digamos assim, que podemos fazer o referendo. O próprio Xanana Guzmão, presidente do Conselho Nacional de Resistência Timorense, disse: bom, vamos fazer o referendo, vamos fazer, se é isso a única forma de o mundo poder saber que nós os timorenses queremos de facto a independência, o que viemos lutando ao longo desses anos todos. Bom, de facto, o referendo para nós é uma boa medida. Queremos o referendo. Digamos assim, agora, as condições de segurança têm que ser condições de segurança previstas pelas Nações Unidas. Porque atribuir a segurança à Indonésia, às tropas indonésias, que durante esse tempo todo têm matado as populações de Timor, seria, como os jornalistas costumam dizer, digamos assim, pôr as galinhas, a guardar as galinhas. Muito bem. Mas pronto, havia esse problema, todos nós sabíamos desse problema, fizemos disso conhecimento às Nações Unidas, que a Indonésia não garantiria certamente a segurança dos timorenses, haveria que tomar cautelas. Portanto, as Nações Unidas sabiam muito bem, perfeitamente disso. Portanto, digamos que o referendo era necessário, que não havia alternativa. O referendo era necessário porque, mais cedo ou mais tarde, como sabe, iriam acontecer eleições na Indonésia e, normalmente, como veja, o caso nesse momento, quem neste momento possivelmente irá assumir o poder é a senhora Megawati Sukarno, que é filha do antigo presidente Sukarno, que, do ponto de vista dela, Timor não deveria ser independente. Portanto, haveria que apressar, haveria que tomar em conta, garantir desde já, através das Nações Unidas, através do referendo, digamos assim, uma consulta em que o povo pudesse dizer imediatamente o que quer. Por isso, para nós, o referendo era necessário, digamos assim, as Nações Unidas assumirem desde já essa tarefa para que o povo de Timor possa garantir o seu direito à autodeterminação e independência. Eu tenho aqui 3 perguntas. Primeiro, você falou antes que se dio luz verde para invadir a Timor, pero não falou quem dio luz verde para invadir Timor. Podia responder-me a isto? Sim, foi especialmente os Estados Unidos, Henry Kissinger e Gerald Ford, que invadiram Timor, que deram a luz verde. Fizeram uma visita à Indonésia no dia azul, que é no dia 3, 4 de dezembro, e no dia 7 de dezembro, quando saíram de Timor-Sul, que é no dia, se não me engano, no dia 5 ou 6, e no dia 7 houve a invasão de Timor-Leste. Desculpe, para o resto dos espectadores, están falando do ano 75. 75. Non é nada, que non é un dato tan coñecido como que non haxa que recargar. Por favor, non quería interrumpir, ¿no? Que decía que tiña 3 preguntas, ¿no? Segunda, usted ha falado siempre que por parte de Indonesia ha habido represado. Represado só con o povo de Timor ou con todo Indonesia? Porque eu penso que o governo
o governo de Indonésia ha tratado Timor como uma província igual que as províncias antigas de Indonésia. Portanto, não podemos falar de uma repressão expressamente para Timor. Voltando outra vez atrás, fazendo história, a Indonésia tem um cadastro muito grande. Quando falamos de Indonésia, é preciso distinguir o povo indonésio do governo indonésio, governo militar indonésio. Duas coisas distintas. O povo indonésio é um povo amável, que não tem nada a ver com a repressão. Agora, o governo indonésio, o governo militar, é repressor. Desde 1965, quando foi o golpe de Estado feito pelo general Suharto, sabe quantas pessoas foram mortas na Indonésia? Sabe, cerca de 1 milhão. Depois da invasão de Timor-Leste, até hoje, mais de 250 mil timorenses foram mortos. Números não são números da resistência, números das organizações internacionais independentes. Portanto, agora a questão, digamos assim, há duas questões aqui diferentes. Uma é a questão interna da Indonésia, outra é a questão de Timor. A questão de Timor é uma questão de direito internacional, porque a Indonésia violou todas as normas internacionais ao invadir Timor-Leste. Timor-Leste estava em processo de descolonização. É por isso foram aprovadas pelas Nações Unidas 8 resoluções da Assembleia Geral e 2 resoluções do Conselho de Segurança reprovando, pedindo à Indonésia para que retire as suas forças de Timor-Leste. E o que a Indonésia fez? Não cumpriu as resoluções das Nações Unidas. O que as nações ocidentais fizeram? As potências? Nada, nada. Não quiseram impor nenhuma dessas resoluções. Eu estou de acordo, mas o problema fundamental é aqueles que deram a luz verde para entrar lá. Então, de alguma maneira, podemos falar que a Indonésia não podia retirar-se. Por quê? Porque tinha concessões de todas estas nações que obrigaram a Indonésia a entrar em Timor-Leste, não? A Indonésia é um membro das Nações Unidas. Como tal, como todos os membros, deve cumprir tudo o que as Nações Unidas, todas as normas internacionais. Ou senão, cada um pertence a um clube e depois cada um dentro do clube faz o que ele entende e como entender. Não pode. Não pode. Pero se falamos que Timor-Leste hubiera sido un problema para toda a região de sureste, é muito difícil o princípio o princípio das Nações Unidas, os direitos de cada nação, não? Perfeitamente. Pero sobre estes direitos há também outras nações que dependem. E este é o problema. Forçaram-la a entrar. Si les parece, vamos a aproveitar ahora, facer un minuto de publicidade, volvemos enseguida. Sí. Que o señor Mateos, eu creo que hai dúas cuestións que eu creo que podemos dar de voltas. Non daría moito á historia, porque xa vai moi alá, e eu quería traerlo máis ao instrumento, pero hai un problema que eu non teño a solución, ni moito menos, que é o que apuntaba, que era que sería primeiro os dereitos políticos de Timor, é dicir, facer o referéndum, ou a seguridade das persoas, non? Digamos, paga pena unha cosa con outra. E esta é unha pregunta que, se lles parece, abordamos despois. Nun momentiño estamos xa de volta. Sí, esta é a mi terceira pregunta. Mira, adiantei. Un referéndum, porque ele ha falado que el referéndum era necesario. Contestamos despois da publicidade, parece? Sí. Nun momentiño estamos de volta con ustedes.
Xa estamos, perdón, xa estamos de volta aquí na chave. Fúmonos neste intermedio que tivemos agora, bueno, unha cuestión quasi filosófica sobre a mesa, que era, bueno, por un lado está unha reivindicación dun pobo e unha reivindicación política, como é o proceso de autodeterminación, de independencia, e outro, as violencias que se poden xirar eso e a seguridade que se podría dar para que se produjera un proceso como este. Non sei se Karen podría intervir a mí neste momento no debate. Como ve vostede esta contradición? Porque os dous son dous dereitos evidentes, claro, non? Sí, es un poco un problema casi de siempre, ¿no? No solamente de Timor Oriental, pero si puede recordar el conflicto muy reciente de Kosovo. Si vamos más años atrás, hay varios conflictos en África, concretamente en los Grandes Lagos, que cómo asegurar la seguridad. Y siempre se pasa la culpa a Naciones Unidas, casi siempre. Quisiera recordar quizás lo siguiente, que Naciones Unidas es un organismo intergubernamental. Entonces eso quiere decir que nunca puede hacer más de lo que los Estados miembros están de acuerdo a hacer. Y eso es, por un lado, una fuerza, porque por la negociación política, por supuesto, es la forma en que tiene que ser, pero tiene por otra parte la debilidad de que en casos como este, ¿qué haces? Haces un referéndum, tienes que montar una fuerza de paz con anticipación. Es que no hay voluntad política por parte de los Estados miembros para hacer eso, porque es casi prever ya el fracaso del proceso político. Y en este caso, aunque la situación es por supuesto muy horrible en Timor Oriental, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha actuado muy rápidamente. Es que nunca en la historia se ha montado una fuerza de paz en 2 semanas. Hasta en Kosovo tardó más. Y fue posible porque Australia tomó el liderazgo, puso el dinero para lanzar la tropa. Entonces es un proceso político, una complejidad política que va un poco más allá que el simple hecho de que Naciones Unidas tiene que hacer esto o otro. Nunca puede hacer más que sus Estados miembros le permiten. Yo creo que usted estará... No, estoy 100% de acordo. É o que decía ele, como un clube, e os socios son quen estipulan as normativas do clube. O problema é cando há algún socio que o fillo do rico do pobo e ten as leis que el quere e o resto do clube queda calado, que é o que aconteceu moito neste caso. Mas julgo que o referendo correu magnificamente bem, é verdade. Home, eu agradeço que digas eso, porque o traballo da UNAMED era garantir que iba a haber unhas eleccións libres. As eleccións máis libres non puderon ser. Foi o 98 e pico % da populación. Tamén unha populación moi forte, teño que dar os parabéns, felicitar o teu povo. Coñezo casos como, por exemplo, unha miúda que tuvo fillo ás 9 horas, ás 9 da mañán, e a 1 xa estaba votando. O sea, eso quer decir, os vellos, xente que estaba nos hospitais, todo o mundo foi a votar. Foi unha cosa increíble. Houve, gracias a Deus, colaboración por parte das milicias. Non sei se na súa imaginación podían pensar que podían gañar ou por qué, pero non houve, exceptuando en dúas partes do país pequenas, que houve pequenos incidentes que non deixaron continuar a votación, o resto do país foi todo un éxito. Pero a reacción das milicias foi violentísima, non? Depois do resultado, sí. Mas no día da votación, que o noso traballo era ter unhas eleccións libres e xustas no país, pola parte de UNAMED non houve... E que explicación teñen vostedes a que as milicias atacaran, primeiro, a UNAMED, aos representantes da ONU, e as institucións católicas, porque que era algo que non pasara ni siquiera na invasión do 75, non? Bueno, eles sempre tuveron a idea de UNAMED igual a Merdeca, que quer dizer independencia. Para eles a UNAMED era o símbolo que iba a trazer a independencia no país. Non pensaban que era o povo que iba a escoller, senón que éramos nós que lle iba a dar a liberdade do povo. Nunca podían estar máis cerrados. Eu, cando chego nese país, se unha persoa gosta de Indonesia e quere ficar coa estrutura, ten a súa empresa, está contento coa Indonesia, que fique coa Indonesia. Eu non gaño nada con eso.
como eu, cualquiera dos traballadores das Nacións Unidas que estábamos lá. Si prefere a independencia porque por cualquier motivo, porque a súa familia está a ser torturada, porque violaron a avó, porque fixeron o que fixeron, ou que enterraron vivo a un tío, cualquiera desas animaladas, pois entón ten todo o dereito tamén á independencia, non? Entón, xa digo, nos máis neutrales imposible. E o da Iglesia? Ten usted unha explicación, Julián? Yo diría que aquí hay dos problemas. El primero es que la razón de esta violencia que ustedes hablan, ¿no?, se debe primero a que hubo dos fuerzas que realmente lucharon mucho por la independencia. La Iglesia una, y después, yo no sé si será disparate o no disparate, pero UNAMED se inclinó mucho por la Iglesia. ¿Por la Iglesia? Es decir, por lo independentista, ¿no? Esta es la primera. La segunda es que el pueblo indonesio o las milicias se sintieron como engañadas. ¿En qué sentido? Cuando había esos mítines a favor de la independencia o no independencia, el pueblo todo respondía a favor de Indonesia, y banderas por aquí y gritos por allá. Pero luego llega la hora de la verdad y todos son en contra de las milicias. Entonces esto puede explicar dos razones por las cuales ellos se sintieron tan violentos. Y hay una tercera, que esa ni usted, ni él, ni yo, ni todos los que están aquí sabemos cuáles eran los planes del ejército de Indonesia. Esta es la tercera. Yo personalmente tengo cierta opinión y me parece que no debiera explicarla. Como usted queira, pero que é libre de explicarla ou non, é dicir, en eso... O sea, yo é le o seu dereito, non? apunto estos tres elementos. Una mesa iglesia que se juntaron, el pueblo que engañó a las milicias y tercero, las intenciones de los indonesios. Si me lo permite, en cuanto a UNAMED ayudando a la Iglesia, na UNAMED tiñamos moita xente musulmán, o comandante das forzas é musulmán. O sea, non penso que teña ningún aprecio pola religión católica, ni moito menos. A Iglesia é unha parte que nós tiñamos que estar moi en contacto polo motivo de que a única maneira que moita xente podía demostrar que era quen decía ser era a certidade de nacemento. Tiñamos que estar en contacto seguido coa Iglesia por ese motivo. Depois, as milicias si quedaron preocupados ao ver que tanta xente que tiña a bandeira posta logo non votou por eles, é culpa deles por ter a xente con medo. Senón a xente, eu coñezo moita xente que tiña a bandeira da Indonesia e levaba autonomía, eu sei que non eran pro autonomía, o que pasa é que tiñan medo, mas que a milicia ficou enfadada por iso, pois mira, mas non quer dizer para nada que unha meta estaba a favor de uns ou en contra de outros. No, y yo he separado las tres, los tres puntos. Sí. Julgo que há uma coisa que se tem que pôr, claro, era relativamente ao papel da Igreja Timorense. Quer dizer, a Igreja Timorense não é uma força política. A Igreja Timorense tem o seu papel. Agora, a força política em Timor é a resistência timorense, é a Valentil, que existe nas montanhas, e outras organizações políticas que vêm lutando para a independência desde 1975. O que acontece é que, em Timor, para onde que as pessoas haveriam de ir refugiar-se se não tendo ninguém para os proteger? Era a Igreja, que tem por direito, por dever, como todos os católicos têm, como a Igreja Católica deveria ter, acompanhar o sofrimento do povo. É isso que a Igreja Católica Timorense tem feito durante esses anos todos. Ora, bom, se estas pessoas que a Igreja acolheu eram independentistas, muito bem, o papel da Igreja é abraçar a toda a gente. Muito bem. Agora, o que aconteceu depois foi que o povo que saiu à rua era um povo que estava com medo das milícias.
Eu lembro-me de falar com os meus conterrâneos, muitos deles independentistas, que tinham na sua casa bandeira da Indonésia, e quando saíam à rua iam com a bandeira da Indonésia, viva Suharto, viva a Indonésia. Mas diziam, quando for o meu voto, vai ser totalmente diferente, porque é preciso eu estar vivo, para estar vivo em Timor. Se é preciso dizer, viva presidente Suharto, com a bandeira indonésia, viva a Indonésia, muito bem, mas na altura eu estou vivo, então posso assinalar no referendo a minha cruz com a bandeira de Timor no CNRT. É isso que eu preciso estar vivo para tomar decisão. Morto já não tomo decisão nenhuma. Então, isto é a capacidade desse povo, ao longo desse tempo todo, foi se escondendo dos indonésios. É o que Xanana Guzmão diz. Muita gente não compreendeu essa atitude. Muitas vezes parece que eu faço uma vénia aos indonésios, mas eu faço a vénia para estar vivo, para poder continuar a lutar. Porque se estiver morto, ninguém me dá conta. As potências ocidentais não ligam nenhum. Eu estou cá sozinho neste mundo. Ora, relativamente a um papel, como falou há pouco tempo sobre a Austrália tem uma dívida muito importante com Timor-Leste. De 1939 a 1945, a quando da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses quiseram fazer uma base em Timor para invadir a Austrália, quem é que deu proteção aos australianos para impedir que os japoneses fixassem uma base em Timor-Leste? Os timorenses. E quantos timorenses morreram? Mais de 40 mil. Mais de 40 mil. A Austrália, neste momento, manda para Timor 4.500 homens, 10 vasos de guerra e alguns aviões. Mas foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial mais de 40 mil homens, 40 mil pessoas. Uma dívida enorme que a Austrália tem com o povo timor-leste e que durante esses anos todos não fez nada. Até reconheceu, foi o único país que reconheceu a anexação de Timor-Leste à Indonésia. Mas neste momento, o mais importante é a Austrália, neste momento, estar no terreno, para salvar vidas. Isto é o mais importante, como estávamos a dizer. Neste momento, o mais importante é salvar vidas e possivelmente a Acnur teria uma posição muito importante relativamente às pessoas que foram deportadas. As pessoas que foram deportadas para o outro lado, cerca de 200 mil, que há pouco tempo essas pessoas foram visitadas pela senhora Ogata. Portanto, essas pessoas agora estão nas mãos das milícias. Os que estão do lado de Timor-Leste, neste momento, essas pessoas poderão vir e vão estar certamente protegidas pelas forças da Interfed. Mas os outros que estão neste momento, que se encontram reféns do outro lado, cerca de 200 mil, como é que vão ser? Estão neste momento nas mãos de milícias que à noite assaltam os acampamentos, vão buscar os independentistas, os matam. Ahí no está ACNUR, ahí no está ACNUR. No. Estamos ahora negociando con las autoridades para poder entrar, porque el problema es justamente, como dice Luis, de que ahí en la parte occidental no va a entrar las tropas de Naciones Unidas, entonces necesitamos buscar otros mecanismos de seguridad para estas personas. La señora Sadako Ogata, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados, estuve en Kupang, estuve en Atambua y estuve en Yakarta hablando con varias autoridades, visitó a los campamentos de personas desplazadas y en principio hemos obtenido el acuerdo de que la gente puede volver si quiere, la gente que quiera volver pueda. Ahora hay que ver cómo se va a implementar eso, pero es una gran preocupación que la ACNUR sobre todo tiene, porque además de su situación de desplazados forzados, viven en unas condiciones horribles, falta de sanidad, falta de todo. Son casi 200.000 personas viviendo en esas circunstancias, que es también una gran preocupación. Porque ahora o proceso, sobre o papel, como sería? Chegan ahora as forzas internacionais, igual será mellor. Unha vez está seguro o terreno, será as Nacións Unidas que colle temporalmente as rendas do goberno até que o povo timorense ten unhas eleccións e elixe quen é que eles queren que sexa o que leve a presidencia do novo país. Vostedes dan por suposto que Indonesia vai aceptar isto? Negativo. O sea, cree negativo. É un comodín que teñen aínda na baralla de cartas e poden usar calquera momento.
Por eso é que ten que ser aínda moi diplomático e ten que, digamos, levar as cousas con moita calma. O sea, que non está todo falado. No. Non. Digo que todavía queda mucho por hacer. Dese cuenta que todo está dependiente si las Cortes de Indonesia, que se van a reunir ahora en el mes de noviembre, ratifican el referéndum. Porque este referéndum se tomó sin que el presidente Habibie consultara nada con las Cortes. Fue una decisión personal, ¿no? Entonces no sabemos cómo van a reaccionar. Sí. Esperamos que internacionalmente pues la presión que le van a hacer a Indonesia sea que reconozca. Pero antes que reconozca, lo que va a morir. Hay otro factor, ¿no? Indonesia, cuando pidieron que las fuerzas internacionales entrasen cuanto antes, pedía que esas fuerzas fueran del Surasia, es decir, Filipinas, Tailandia, Malasia. Y excluían concretamente excluían a Australia. Austrália, Portugal e Estados Unidos. Entonces, no le han hecho caso y ese es el problema, a ver cómo reaccionan. Bom, a outra questão é que neste momento há um processo democrático que está a passar na Indonésia. Há uma luta entre os civis e os militares. Os militares que não querem perder posições que ganharam durante esses anos de repressão, de violência. E há neste momento civis que estão a tentar fazer um processo democrático. Há pessoas, julgo que o presidente Habib, julgo que o ministro Ali Alatas, julgo que o ministro da Justiça, Muladi, sejam pessoas que querem uma reforma dentro da Indonésia. Mas, para além disso, mesmo dentro da estrutura militar, há uma disputa entre o general Wiranto e a outro, como aqueles das forças de Kopassus, que herdaram do regime anterior, digamos assim, a predominância do exército. De tal forma que a assessora política do presidente Habib disse que Timor-Leste era uma coautada, uma finca dos militares. Quem disse essas palavras foi a senhora Dewi Fortuna, que é assessora política do senhor presidente Habib, que Timor-Leste era uma finca dos militares. Bom, o que interessa agora, quer dizer, há uma posição positiva da parte dos Estados Unidos. O presidente Bill Clinton já afirmou por várias vezes que a questão do Timor é uma questão irreversível, que a Indonésia deveria reconhecer o resultado do referendo. Pensamos que o presidente Habib também disse anteriormente que ia aceitar o resultado do referendo. Pensamos também que a senhora Megawati Sukarno, uma das candidatas à presidência da República da Indonésia, também disse que aceitava o resultado do referendo. Penso que não voltarão atrás com as palavras. Mas durante esses anos todos, os timorenses ganharam uma grande desconfiança relativamente aos indonésios. É por isso que nós pensamos que as Nações Unidas devem continuar a pressionar a Indonésia no sentido de aceitar o resultado do referendo. Pero Luis, usted que intuye, que decía, no sé si era Mateos o José María, de esa reunión do Parlamento para novembro, ¿qué puede pasar ahí? Los indonesios pueden ahí, porque en ese Parlamento, por ejemplo, hay un número de diputados que no son elegidos, que son designados por el ejército indonesio, creo, un Parlamento un poco peculiar, ¿no? Sí. Es decir, ¿ahí qué puede pasar? O que se pode passar é que essas pessoas podem votar, não aceitar, porque muitas das vozes na Indonésia levantam-se com o presidente Habib, dizendo que quem tomou a iniciativa de fazer o referendo em Timor foi ele. Portanto, culpam-no por causa disso. Mas isto, quer dizer, são questões de, digamos assim, neste momento na Indonésia, há uma propaganda para assumir a presidência da República. Neste momento, a senhora
Megawati Sukarno é uma das candidatas, o presidente... Há uma luta. Sim, sim. Portanto, todas as palavras no tempo das eleições são válidas. E é por isso que dizemos que esperemos, e continuamos a pedir às Nações Unidas, continuamos a pedir a todos os países para que pressionem a Indonésia no sentido de aceitar que o resultado do referendo é indefinitivo. Sí, pero ahí están... Sí, perdón, Mateo. Sí, pero el problema de aceptar, ¿no?, el referéndum va a crear muchos problemas separatistas en Indonesia. En outras illas. En otras Não, islas. a questão é diferente. En Tao, Não podemos confundir a questão de Timor com a questão da Indonésia. Nós respeitamos a unidade territorial da Indonésia. Isto é um problema interno indonésio, com as outras ilhas Aceh. Atenção, nós herdamos, o problema que está nesse momento é que a questão de Timor é uma questão diferente. Timor nunca pertenceu à Indonésia. Sempre foi uma colônia de Portugal. Como tal, Portugal estava a fazer o processo de descolonização. O processo foi interrompido pela Indonésia em 1975, quando invadiu Timor. Agora, o que é preciso, que é nesse momento, com o referendo, que já estamos a avançar com o referendo, já temos um resultado, há que aceitar o referendo, o resultado do referendo. Portanto, a invocação de que a questão de Timor iria arrastar, assim como um dominó, a queda das outras províncias, chamadas províncias indonésias, é um falso problema, porque é um problema que não tem, digamos assim, nenhum fundamento jurídico. A questão de Timor é uma questão internacional, tem resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, resoluções do Conselho de Segurança. As outras partes são questões internas da Indonésia que a comunidade internacional respeitou como tal, que são questões internas indonésias e terá de ser o povo indonésio a resolver isso, como queira. podemos hablar que usted tiene una razón lógica, pero no sabemos si los independentistas de otras islas o de otras regiones van a seguir esa lógica que usted dice, que yo estoy de acuerdo, puesto que Timor-Leste nunca ha sido parte de Indonesia, pero para ellos, como por 23 años lo ha sido, si a estos le dan, que nos lo den también a nosotros. Esa es la lógica que el pueblo va a usar. Se me permite, eu sei que ten razón no tema de que é diferente o tema, mas para os indonesios, para eles neste momento, é a mesma coisa. Para eles ven Timor como o primeiro eslabón dunha cadena que vai a reventar o país. É por iso que están a facer toda a presión que están a facer en Timor, entre outras cousas, claro, mas principalmente o que se fala é iso, que é por medo a que unha vez Timor é libre, as outras illas van readir e van a pedir a independencia. Mas depois da colaboración da comunidade internacional neste caso, penso que o pensarán dúas veces. Depois da colaboración de España, por exemplo, pensarán máis de dúas veces. Creo que nos quedan como 10 minutos de programa, menos, nos quedan 5 minutos de programa. Si lles parece, ustedes son moi donos, eu quería falar un poquinho de como está a cousa agora mesmo, porque ao principio comentábamos con Karen e tamén con Xibaliñas a necesidade de axuda internacional. Entón, eu non sei se... Que noticias teñen de como está a situación agora? Porque as imaxes que nos chegan son moi desoladoras, desde logo, non? Aquelo é, imagínate unha persoa coa roupa que levou durante meses, tirada nesta mesa, sin agua, sin nada. E ao mellor con 2 ou 3 bebés. Non ten nada. O sea, non teñen mediciñas, non teñen un doutor que lle receita as mediciñas, si teñen en contra deles que o cólera está a expander, teñen a malaria agora por encima, chega a época das xuvas que cando o mosquito máis prolifera, máis ovos pon, máis malaria nos corpos, tifoide, vas nun dicionario de términos médicos, todas as enfermedades vas a encontrar ali, a parte da desnutrición, que é a coisa máis vergonzosa que pode haber neste momento, que países que poden non manden un avión, 2 avións, o que podan, con medicamentos, igual que se mandaron agora, por exemplo, bombeiros a Taiwán
por un desastre natural, eu penso que un holocausto como o de Timor tamén debese mandar polo menos un hospital de campaña e mediciñas, calquer coisa para mostrar o apoio do povo español, para mostrar que nós somos humanos, esquecernos de como a Indonesia pode ver eso, que o mellor é un insulto para eles. A mí non me importa se é un insulto para eles, importa máis unha vida humana, non? Karen. Sí, bueno, las mismas noticias. En este momento tenemos 5 colegas del ACNUR que están ahí y los informes que ellos nos han dado son... Ellos todavía no han podido acceder a la gente que está en la montaña porque la seguridad todavía está muy precaria. Pero la gente que se han encontrado, por ejemplo, ayer fue un encuentro con un grupo de 30.000 personas en Dare, que, bueno, lo que ya mencionó mi colega, pero este grupo de 35.000 personas, la mitad son niños menos de 10 años. 15.000 niños. 18.000. 18.000 pequeños. Pequeños. Entonces, claro, son grupos muy vulnerables y, bueno, en cuanto a comida, parece ser que la primera necesidad es agua potable o máquinas, píldoras para poder potabilizar agua y medicina, sobre todo, para combatir el paludismo y la diarrea, que por lo menos esos son los informes que los colegas de ahí están mencionando. Nosa única conta que temos hoxe aquí é a que nos facilitaba a Karen. Eu lle pedía a realización neste minuto e pico que nos queda para acabar, que cando poda a volva a insertar, non? Porque... Muchas gracias. No, creo que non hai moitos mecanismos, non, Xurxo, de... Se me permites, sí. Na parte do goberno central e neste caso do goberno galego, penso que é unha boa oportunidade de mostrar solidaridade e pôr un avión ali con mediciñas, xa non ten que ser 2, polo menos mostrar a presencia, axuda agora, cando é necesaria, non na fase terceira, con 20 guardias civiles, nin con 40, coa colaboración dos portugueses, non precisan para nada de nós nese momento, precisan agora. Agora, non? Bueno, señores, por muitísimas gracias. Bueno, Luís, perdón, non se queria contar algo. Sim, é importante falar da ajuda humanitária, isso é uma questão de primazia, porque está muita gente a morrer, e, portanto, toda a ajuda humanitária que o povo galego, o povo espanhol quiser, nós agradecemos o imenso. Depois há um outro ponto, um segundo ponto, que é a reconstrução do meu país, porque está totalmente de nada. Nesse momento estamos a um nível zero, teríamos que levantar as escolas, que os indonésios destruíram tudo, arrasaram completamente, disseram assim, que construímos durante os 23 anos, vamos arrasar tudo, e assim fizeram. Neste momento não resta nada em Timor, portanto vamos ter que reconstruir outra vez tudo isso. E depois, um terceiro ponto que queria focar é a questão da implementação do resultado do referendo, porque esse é um exercício que se chama, o povo fez. É um exercício que foi, e digamos, quem tomou conta desse exercício foi as Nações Unidas. Se neste momento a Indonésia não aceitou o resultado e as Nações Unidas vão a seguir a Indonésia, está um descalabro, um descrédito total das instituições internacionais, como seja as Nações Unidas. Portanto, só queria somar esse apelo a dizer que neste momento também está em causa a credibilidade das Nações Unidas. De algún xeito, sí, claro. Pero hai unha cosa que non falamos, de todas maneras, Timor ten petróleo. Muito bem. Quer dizer, que eso pode ser tamén, é dicir, a situación é moi mala, pero pode haber un elemento para volver a desenvolver o país, non? De facto, há um problema, um grande problema que nós temos, digamos assim, um mal, um bem que é o nosso problema, que é o petróleo. Existe no mar de Timor o petróleo, o chamado Timor Gap, que é explorado conjuntamente tanto pela Austrália como pela Indonésia. De facto, Portugal intentou, junto do Tribunal Internacional, mas o Tribunal Internacional reconheceu que não tinha competência para fazer o julgamento. Portanto, este é um dos grandes problemas de Timor, que é o problema do petróleo. Nós já dissemos, nós, resistência timorense, vamos, depois da implementação da nossa independência, vamos negociar com a Austrália, vamos negociar com a Indonésia sobre a exploração do petróleo. Portanto, os indonésios e os australianos, portanto, vamos negociar com eles. Serão os nossos vizinhos, é com eles que vamos ter que conviver. Agora, há outro problema, que é o problema fundamental, e que julgo que isto é um problema chamado estratégico. O mar de Timor é um mar com uma profundidade onde passam os submarinos atômicos americanos. Portanto, tem um problema. Julgo que durante esse problema, isto todo influiu durante o tempo da Guerra Fria, portanto, porque os submarinos atômicos, em vez de darem a volta à Austrália toda
Passam para por tornar canal. por outro lado, se passarem por Timor, importavam do trajeto. Portanto, este é um dos outros grandes problemas que foi levantado durante os últimos tempos relativamente a esta questão estratégica de Timor. Mas nós dissemos, quer dizer... Falávamos antes, não? Que uma das cousas